Sejam todos muito bem-vindos, porque eu vou receber uma pessoa que eu amo de paixão, é uma das minhas inspirações, se vocês quiserem saber, tá? Ai, Beta, em quem tu te inspirou? Olha, vou dizer pra vocês, hoje vocês, quem não conhece ainda vai conhecer. A minha ex-professora foi minha banca de mestrado, de TCC, é minha amiga, é uma das pessoas que mais marcou, assim, tipo, de verdade, a minha graduação. Ela esteve comigo em momentos, diferentes momentos, em momentos bons, em momentos ruins. E é uma pessoa que me inspira. E eu acho que hoje vocês vão entender tudinho de quem eu tô falando. Vamos catar aqui ela. Oi, Oi! Que como é que tu tá? honra! Eu tô Honra bem! nada. Verdade. Tá com o teu café aí? Ou esqueceu? Tá aqui? E... Ai, um brinde a nós. De Um verdade. brinde. Um brinde Gente, ao espanhol com a Beta. é o espanhol. Olha só para que todo mundo se situe, quem tá entrando agora. Oi, Hugo! Olha a Lu também. A Lu é prof lá de Recife. Então, para quem tá entrando agora, só para que vocês entendam, a Mônica foi a primeira pessoa que eu conversei no Café com Beta, na história do Café com Beta. Isso já faz um pouco mais de um ano. Quando eu tive a ideia do Café com Beta, foi a primeira pessoa que eu convidei. E até porque eu já falei isso da outra vez, eu repito, a Mônica foi uma das minhas inspirações durante a faculdade, assim. Se vocês acham que eu gosto de espanhol, gente, é porque vocês não conhecem a Mônica Narinho, porque assim, ó. E ela, lembra, Mônica, eu sempre digo, eu falo teu nome assim, ó, toda semana, só pra tu saber, tá? Toda semana eu falo teu nome. Porque até me deu calor, ó, como é verdade. Que eu sempre eu tinha muita, eu era muito insegura quando eu dava aula. Eu perguntava, mas se eu não souber alguma coisa, tu olhava pra mim e dizia assim, mas tu não é um dicionário? E isso eu levei pro resto da minha vida. Mas eu não sou um dicionário? Olha, eu acho, depende, Exatamente. né? Depende do contexto, aquela coisa toda que a gente quer ser um dicionário, né? Quando a gente está começando, porque, né? A gente tem muito medo. Mas, enfim, obrigada por ter aceitado. Seja bem-vinda. E eu acho que hoje eu sei que tu não gosta muito dessas coisas, mas a nossa conversa não é só uma troca cultural e é muito importante, muito importante, muito importante que essa conversa role aqui, porque embora eu tenha um canal, embora eu tenha um curso, é outra relação. Aqui é a Beta professora, não que eu não seja professora, mas assim, eu acho que de professor para professora a gente se entende. Então, obrigada por ter topado e eu nunca poderia falar sem ti, né? De verdade, Mônica. Te conhecer foi uma coisa incrível. É uma superação. Tu tinha um foco, no terceiro semestre tu já estava atingindo o teu foco, que era dar aula, né? No cursinho, e tu continua. Ou seja, tu nasceu para isso, Beto. E eu agradeço esse espaço que tu dá, porque tu tá numa posição, vamos dizer, que quase que privilegiada. Tu tem o teu curso, os teus alunos pagam, ou seja, talvez a educação pública ser tão correta, tão necessária para ti, talvez se fosse um outro professor ia dizer, não, o meu está garantido, quanto Uhum. menos alunos aprenderem na escola pública, mais alunos vão precisar de professores, né? Então eu te admiro mais ainda por isso, por dar esse espaço, Hum, porque o movimento Fica Espanhol luta pela escola pública, né? sim. E às vezes os professores estão tão acomodados no seu quadradinho que esquecem do outro. Então, parabéns, Berta, por dar esse espaço para gente e Hum. por lutar junto comigo com o Fica Espanhol e com todas essas pessoas que lutam, né? Ah, mas é que assim, né? Primeiro, eu fui tua aluna, eu sou filha da URGS. E eu acho que não importa o caminho que a gente trace, a gente tem uma gratidão. É isso, é gratidão pelo que eu me tornei hoje. Se não fosse pela URGS, se não fosse por ti, pelo Hugo que me deu aula também, assim, foi pelo meu ex-orientador, também teve uma paciência comigo no mestrado, o Chuin, tadinho, ele sempre vai ser canonizado. Mas eu acho que isso é uma forma de retribuir a sociedade, sabe? Tipo, eu não vou ficar só vendendo curso ou só no ramo particular. Eu vou dar dicas, eu vou fazer live. Sabe, Mônica, que esses dias eu tava pensando... Ontem eu até falei com uma das secretárias lá do Unificado, que ela tem uma filha e tal, e daí ela tava falando que ela tá com medo em função da pandemia, né? De como ela vai aprender e tal. E daí eu disse pra ela uma coisa que eu acho que foi muito Mônica, de verdade. Eu disse pra ela, o colégio, ele é muito importante, mas não simplesmente pela tabuada ou pelo português, mas é onde a gente aprende a conviver em sociedade, né?
É onde a gente consegue se enxergar, enxergar o outro. O colégio vai muito além do que só um monte de matéria que as pessoas ficam querendo enfiar, 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 enfiar. Ou tirar, 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 tirar. Né? Tem uma questão de construção por trás. Então, eu acho que é isso. A gente é educador, sabe? E o colégio é conviver em sociedade, saber estabelecer regras, cumprir regras. O colégio é Uhum. conhecimento, cultura geral, é conhecer o outro, o limite, até onde que eu vou, né? Então, a escola, nessa questão da pandemia, os alunos estão muito fechados dentro de casa, mas se Deus quiser, se todo mundo se vacinar, a gente vai voltar, né? Graças a Deus. Uma das coisas que às vezes me preocupa é que agora a maioria das pessoas, né, acima de 18 podem se vacinar e tem gente que não está se vacinando. Eu acho isso absurdo, né? É um Tem que se absurdo. vacinar porque a gente poder sair dessa. Mas a escola, uma das coisas, já que a gente está falando de escola, uma das coisas que está me preocupando, e eu faço parte do PIBID, é que os alunos de oitavo e nono ano não estão percebendo o ensino novo, o ensino médio. Né? Então, isso é uma das coisas que eu acho que a gente tem que começar a discutir. Que novo ensino médio é esse? Será que é realmente o que a gente merece, o que a sociedade precisa? Será que não vai ter mais desigualdade social em relação à educação? Né? Isso é uma Exatamente. das coisas que eu te dou de tema para ti. Explicar para a galera o que é esse novo ensino médio. Né? Eu Sim. acho que vai trazer mais desigualdade, ou seja, as escolas privadas vão poder oferecer um monte de eletivas e as escolas Uhum. públicas não. Então, isso é um tema para um outro café, eu acho que tu pode pensar nesse É. tema também, apesar de que não está tão relacionado ao espanhol. Mas, de Mas a certa escola, a forma, gente. tá. Se tu for Claro! analisar, porque a E, BNCC é português, matemática e inglês. é. Né? E aí? E o resto? E a história, e a geografia, e a literatura? É um período por semana? É uma eletiva que o aluno vai poder escolher? A escola tem condições, a escola pública tem condições de colocar, sei lá, vários professores para que o aluno possa escolher, ou ele vai escolher somente alguns que ele vai poder ter, e essa escola vai se trabalhar assim. E eu, mesmo que não goste dessas Uhum. eletivas, vou ter que fazer, porque eu moro perto dessa escola, e a escola que eu quero tem eletivas que eu quero é do outro lado da cidade. Então, isso é uma discussão que está me preocupando muito, e que eu acho que a gente tem que começar a pensar que novo ensino médio é esse, né? Sim, Eu acho que é muito importante isso, que a gente é comece a verdade. pensar nesse novo ensino médio. Mas eu falando um pouquinho do FIC Espanhol, eu acho que é legal saber que tu dá esse espaço para o espanhol, que tu luta pelo espanhol, né? E essa força que tu dá é super importante. Tuas redes sociais são muito importantes. A tua Uhum. palavra, Roberta. Roberta foi uma das primeiras pessoas que a gente pediu um vídeo para lutar pelo FIC Espanhol e ela prontamente fez o vídeo e prontamente esse vídeo, né, foi nacionalmente circulou e foi exemplo para outros vídeos. Então, assim, eu te agradeço de coração sempre esse espaço que tu dás. Ai, Mônica, mas é que é a nossa luta, né? É exatamente isso. É a nossa luta. E é por isso que tu tá aqui. Porque quando eu falo do Fica Espanhol, eu não tenho esse empoderamento de conhecimento para falar sobre. E também eu tenho uma pessoa que fundou o Fica Espanhol do meu lado. Então, assim, como assim? Eu não vou tirar. Não, eu preciso de alguém que entendeu tudo desde o início. Porque, por incrível que pareça, quando tu me pediu o vídeo, eu sabia que estava sendo, que já era eletiva, mas na época que já era eletiva, que já tinham tirado de alguns colégios, no unificado, que naquela época agora, né, acabou entrando nesse novo ensino médio, né? Eles tinham 2 períodos de manhã e 2 períodos de tarde. Ou seja, a escola pública já estava perdendo, as escolas particulares que não eram tão elitistas já não tinham mais o espanhol, porque menos um gasto, né, com o professor, de certa forma. E os meus alunos que pagavam bastante pelo ensino médio tinham 4 períodos, tipo manhã e tarde. E quando eu me dei conta disso, que tu me pediu o vídeo, eu pensei, gente, é muita desigualdade social. Até porque se o cara, sei lá, de um colégio caro de Porto Alegre, não tiver no colégio, ele vai fazer fora do colégio. Ele não vai fazer no colégio. Ele não precisa do colégio para isso. Então, realmente, a luta ela tem que ser pelo colégio público. Até porque, né, convenhamos, é ali que a gente, né, acaba tendo um resultado que é onde a maior parte das pessoas estão. E aquela coisa, né, educação não é gasto, educação é investimento. Mas, Mônica, olha só, agora eu queria que tu fizesse, de verdade, tá? Pessoal, quero que vocês entendam esse vídeo que vai ficar gravado, depois vai pro YouTube, vai pro Spotify,
vai para todas as redes, para que as pessoas saibam, né? Isso que vira tipo um podcast depois, que vai para o Spotify também. Mas eu queria que tu explicasse, desde 2005, depois do que aconteceu em 2016, para as pessoas entenderem, né, o movimento, e tu vai levando. Tipo assim, sou tua aluna novamente. Tá. Para sempre, na verdade. Então tá, eu vou tentar explicar. Em 2005, gente, pense bem essa data. 2005 foi criada a Lei do Espanhol e ela foi revogada em 2016. Ou seja, durante 10 anos o governo investiu em professores, em material, inclusive nós tínhamos o Plano Nacional do Livro Didático, que é o plano nacional, é o plano que dá livros didáticos para as escolas, o espanhol fazia parte. Ou seja, imagine, 10 anos de investimento na educação e no ensino de espanhol. De um dia para o outro, a lei acaba, é revogada, e a gente perde tudo isso. Daqui no Rio Grande do Sul, a gente se formou num coletivo de professores, tentou lutar nacionalmente, não conseguiu. E aí a gente se voltou para o Estado e em 2018 a gente consegue uma PEC, que é uma emenda à Constituição. Então, no Rio Grande do Sul, está escrito lá na Constituição que o espanhol é oferta obrigatória nas escolas públicas e matrícula facultativa. O aluno tem que ter o espanhol e ele opta se ele quer ou não cursar, tá? Isso a gente conseguiu. O movimento Fica Espanhol Rio Grande do Sul deu exemplo para vários movimentos nacionais. Então, hoje temos o movimento Fica Espanhol São Paulo, movimento Fica Espanhol Goiás, ou seja, nós somos precursores desse movimento e demos exemplo para os outros estados. Vários estados estão lutando, alguns fizeram um projeto de lei, e aí esses estados, o governador veta. Por isso que é importante que se faça uma emenda à Constituição, apesar de ser mais difícil de se aprovar. Porque Tá, a emenda à Constituição... Pode deixa eu só entender, deixa eu ver, assim, existe um projeto que chega até o governador, e daí o governador, ele veta o projeto, e daí, tipo assim, acaba. Então, assim, não tem mais o que fazer. Tem, até tem, mas é assim, ó, quando é projeto de lei, precisa de menos deputados pedindo, tá? E precisa só de uma votação na Assembleia. Então, vota uma vez em um turno, acabou, vai para o governador veta ou não. Se ele vetar, pode voltar para a Câmara de Deputados, e aí tu tem que convencer de novo os deputados para que eles tirem o veto do governador. Mas é muito difícil essa jogada política. Tá, mas olha só uma dúvida também. Se em 2005 foi feita uma lei, e em 2016 existiu... Isso não é meio antidemocrático, não? Tipo assim, do nada, existe uma lei, agora não existe mais. Tipo assim, porque eu não me lembro Exatamente. da gente ter discutido em alguma... Foi do nada, assim, ó, não tem mais espanhol. Não, ela estava lá no site do MEC, né? A lei estava lá no site do MEC em setembro. Eu não lembro bem a data, mas foi entre 12 e 13 de setembro. No outro dia, estava lá riscada, revogada. Simplesmente sem explicação, sem nada, foi revogada. Em 2016 já não estava mais na faculdade. Mas eu não me lembro da gente ter discutido, porque senão a gente teria discutido antes de ser revogado. Por isso que eu te perguntei. E tu sempre foi super engajada com o ensino de espanhol. Só que se tu não estava engajada e foi isso do nada, isso foi completamente antidemocrático. Com certeza, foi do nada, assim, eu me lembro que eu tava sentada assistindo o jornal e saiu essa notícia, e aí eu fiquei chocada, eu fiquei muito mal, e aí como a gente tinha um grupo, ele não tá tão ativo no Facebook, só com os alunos da URGS, né, eu mandei mensagem e falei, gente, olha o que tá acontecendo, amanhã a gente tem que se reunir, e aí a gente fez uma reunião no outro dia, às 8 da manhã, onde participaram alunos de todos os idiomas, né, a gente chamou o pessoal do espanhol, mas o pessoal do espanhol chamou o pessoal do inglês, do francês, e a gente começou a discutir. E aí a gente começou a discutir não só isso, mas sim esse novo ensino médio. Porque esse novo ensino médio, ele tirava tudo, ele tirou tudo. E aí a gente começou a fazer aulas públicas para conscientizar as pessoas que não só o espanhol ia sair, mas que ia sair a história, que ia sair a literatura, que o aluno poderia optar. Mas e se optar, gente? Quem conhece escola pública sabe, não tem tanto professor assim. O governo não vai contratar 15 professores para dar eletivas para o aluno escolher.
tá? Então, foi assim, ó, foi canetaço. Ele simplesmente revogou essa lei. E o mais interessante é isso, gente, ele revogou essa lei. Não foi qualquer outra lei, não tinha outras leis relacionadas que não mudaram. Então, a gente lutou aqui no Rio Grande do Sul e a gente continua fiscalizando. Em Porto Alegre, as escolas estão se adequando à PEC. No interior, não estão se adequando tanto. Ou há falta de professores, ou há falta de interesse dos diretores das escolas em cumprir a lei. Mas aí o que é importante é que a gente percebeu que não adiantava só uma lei estadual, que a gente precisava de uma lei nacional. E aí começaram a pipocar esses FICAS espanhol, porque a gente tem uma página no Facebook, que é FICA Espanhol, e agora a gente tem o Instagram. E aí começaram a pipocar movimentos FICA Espanhol, mas também com esse medo que eu falei, de que o governador vete, de que os deputados não aprovem. Então, nós constituímos um grupo que se chama Movimento FICA Espanhol Brasil, em maio de 2020. Eu faço parte do grupo de apoio. E nós começamos a ver, a descobrir o que tinha, como a gente poderia propor uma lei nacional. Nós descobrimos que já existia um projeto de lei do Felipe Carreiras, que é o deputado de Pernambuco, que estava parado esse projeto desde 2019, estava parado. Ele tinha um relator, mas o projeto estava parado. E é um projeto que já estava em bom caminho, ou seja, ele está na CCJ. O que é a CCJ? É a comissão mais importante da Câmara Federal ou de qualquer Assembleia Legislativa. Nós fomos atrás do Felipe Carreiras, falamos que gostaríamos que isso fosse trabalhado, e daí ele nos informou que já tinha um relator. Nós consultamos o relator, que é o deputado Júlio Delgado, e ele falou, não, a gente pode mexer. Mas o problema é que eu aprendi muito de política com isso, gente. Eu não era uma pessoa tão atuante, tá? Mas eu aprendi bastante e aprendi uma coisa, que eu acho que é o essencial. Se eu voto, eu tenho direito. Porque, na realidade, o meu voto e o voto de todo mundo é que coloca aqueles deputados lá, aqueles senadores lá. Então, se eles estão lá, é porque a gente votou neles. Então, vamos fiscalizar. Se eu não dou uma aula correta, o meu aluno, que paga os impostos, pode ir lá e me dizer, Mônica, tua aula não está legal, entendeu? Então, a gente tem que fiscalizar. E aí a gente falou com o Júlio Delgado e aí ele nos explicou que existia um projeto de lei maior, que eles juntaram 58 projetos relacionados à educação. E que a relatoria não era só do PL, do espanhol, como a gente chama, mas era de todos esses. Bom, a gente conseguiu bastante falar com o Júlio Delgado e ele apresentou esse relatório. Mas nesse relatório tem 58 PLs. E dentro deles está o nosso espanhol. E aí hoje esse relatório... Tá, mas só uma dúvida. Nessas 58 PLs entra filosofia, entra espanhol, entra todas as... Entra várias coisas. Vários projetos de leis que foram... Tem projeto de lei nesse PL, grandão, tem projeto de lei de 2015, que não foi mexido. Entendeu? Eles pegaram vários PLs que alteravam a LDB, que eram relacionados à LDB e a pensado. Eles chamam isso de apensado. E aí, então, o relatório tinha que ser feito dos 58. Esse relatório, graças a Deus, depois de um ano parado, ele foi aprovar, ele está lá para ser aprovado. E aí a gente precisa, e é isso que a gente está lutando, que ele seja a pauta da CCJ. Só que na CCJ... a presidente da CCJ, ela não é muito favorável. Então, a gente está pressionando para que isso seja pautado. Junto com isso, a gente conseguiu falar com o senador do Paraná. E esse senador do Paraná ele vai nos ajudar fazendo um projeto de lei vindo do Senado. Então, a gente vai ter 2 projetos relacionados ao espanhol. Tá, mas olha só, eu tenho só uma dúvida agora. É que eu não entendo muito bem mesmo, tá? Desculpa, gente, mas a minha ignorância aí é latente nesse caso. Eu achava que primeiro tinha que passar pelos deputados para depois ir para o Senado. Então, pode vir coisas do Senado? Pode vir coisa do Senado. E aí, o que acontece? O nosso PL, que está na CCJ, se ele for aprovado o relatório, vai para a Câmara Federal e aí os deputados vão ter que votar, tá? E vão ter que aprovar e aí a gente vai ter que fazer campanha. Mas se o Senado fizer um também, vão ser 2 PLs relacionados ao espanhol que vão andar juntos. E como o senador falou, ele falou assim, é mais fácil às vezes tramitar no Senado porque são menos senadores. Na Câmara Federal são 513, acho que é 513, 512. São 513, convencer eles a votar. Da CCJ, com suplentes e titulares, são 130.
Entre suplentes e titulares são 130. Então, o que, que vai acontecer? O senador está preparando, a assessoria do senador está preparando um PL de espanhol, e aí a gente tem que correr. E aí, o que, que a gente pede? Que as pessoas falem com seus deputados, que as pessoas falem com seus senadores, que as pessoas falem com seus deputados estaduais, para que apoiem a volta do espanhol. Porque não é a volta do espanhol, gente, é a opção de escolha do meu aluno. É lutar pelo plurilinguismo. Hoje a gente está lutando pelo espanhol, mas amanhã a gente pode estar lutando pelo francês, pelo Libras, a gente pode estar lutando pelo alemão, ou seja, que meu aluno tenha o direito de escolha, que não seja uma imposição do inglês. A gente está aqui do lado, todos os outros países falam espanhol. E aí? Nós vamos ficar falando inglês com quem? Exato, e também vai muito além, né? Até porque pra gente, eu sempre digo que eu sou uma apegada às facilidades, assim, existe portunhol, existe, mas é uma porta de entrada. Pra gente é muito mais fácil atingir o bilinguismo com o espanhol do que com o inglês. Tipo assim, a gente não pode ser hipócrita de esquecer desse aspecto. E, além de tudo, aumenta o salário de uma criatura que sabe espanhol. Tipo assim, nessas empresas... Eu tava lendo, Mônica, que aumenta até 40%. Então, assim, no momento que tu tira a possibilidade da educação básica de sim ter um aumento salarial lá no futuro, já tendo uma boa base de espanhol, tu tá, literalmente, segregando mais ainda. Por quê? Né? Tem várias questões. Tem a questão do profissional, ou seja, o profissional que fala só inglês hoje não é nada, ele precisa de uma segunda, uma terceira língua. Tem a questão do Enem, gente. 60% da classe baixa ou mais escolhe o espanhol. Se eu não tenho espanhol na escola pública, como é que esse aluno vai poder acessar a universidade? Porque ele não tem... Vamos ser sinceros, gente. O inglês não dá, o inglês de escola não ensina a fazer Enem, não ensina a fazer o vestibular. E é provado, a classe mais baixa escolhe o espanhol pela facilidade, pela proximidade, por vários fatores. Então, se a gente tira o espanhol da escola pública, a gente tira a oportunidade dessas pessoas que não têm dinheiro para pagar cursinho, que não têm dinheiro para fazer curso particular, de conhecer uma outra cultura, de conhecer essa possibilidade de entrar na universidade. Entramos na universidade, temos bibliografia em inglês, em francês, em espanhol. Esse aluno vai ler o quê? Vai conseguir ler inglês? Não vai, gente. Não vamos ser hipócritas, é difícil. Então, essa similitude que o espanhol tem com o português, ele vai ajudar na literatura. Fora que, por exemplo, o nosso aluno, quando entra numa universidade pública, tem acesso a intercâmbios. E aí, nesse intercâmbio, ele tem que mostrar que ele sabe espanhol para se virar, né? Ele vai chegar lá e não vai se perder. Se o aluno não tivesse conhecimento da escola, como que ele vai chegar lá? Ou seja, cada vez mais a coisa está se transformando em elite. Porque elite a gente não precisa. Quem não tem na escola, vai lá e paga. Claro. Sabe? Exatamente. E nada contra, que bom que eles podem pagar, ótimo, mas eu quero que os alunos que não têm condições que paguem. Fora que mostra para esse pessoal que são 21 países, que existe uma outra cultura, que eu posso sair daquele meu mundinho, que aquele meu mundinho fechadinho, existe outra coisa, que eu posso lutar. Eu nunca vou esquecer coisas que eu aprendi quando eu trabalhava em escolas públicas, quando eu trabalho com professores de estágio. E é gratificante quando os alunos descobrem que existe um mundo além daquele bairro, que existe um mundo além daquela comunidade. E o espanhol consegue mostrar isso. Consegue mostrar que ele pode ir para o Uruguai, para a Argentina, fazer medicina, que ele pode ir ali se ele não consegue aqui, mas ele precisa saber comunicar-se. Ele precisa conhecer o espanhol, ele precisa saber que essa língua existe. Se eu não mostrar na escola, esse aluno nunca vai saber que essa língua existe. Exatamente. Porque a escola é a entrada do conhecimento, gente. É a entrada da curiosidade. E aí? Exatamente. Nossa, e também tem a questão da gente se ver como indivíduo, né? Porque eu brinco que quando a gente fala espanhol, até a nossa voz muda. Quando a gente fala outro idioma, a gente muda, porque a gente assume uma segunda personalidade. Então, imagina, tipo, literalmente, tu vê o mundo com outros olhos, que nem tu falou, a gente também se vê muito mais latino-americano. Eu comecei a me interessar por conhecer os países aqui ao redor, depois que eu entrei na URGS, que eu tive acesso também, de certa forma, ao espanhol, né, à licenciatura, e a esse universo que conhecer um novo idioma me traz. Porque aquilo que tu falou, Mônica, foi muito relevante, que tu falou, tu cuida do estágio, mas também cuida do PIBID. Imagina se não tiver estágio. Imagina se não tiver PIBID. Tipo,
Olha quanta ferramenta tu tá tirando da sociedade para que a sociedade possa evoluir. E se tu for pensar, não, mas eu quero pensar no lado econômico. Tá, então pensa no lado econômico. Vamos pensar. Tu tendo espanhol, tu vai ter mais professores, tu vai ter mais renda, tu vai ter mais oportunidades para os alunos. Então, pensando pelo lado econômico, pelo lado do capitalismo puro, tu só sai perdendo não tendo espanhol em sala de aula, além de tudo. E eu tô falando da escola pública, eu não tô falando da escola particular, né? Não, por exemplo, a gente sabe, em Porto Alegre, a gente é entrada e saída de argentinos e uruguaios. Eles param em Porto Alegre para ir para a praia, para ir para Floripa. Eles param em Porto Alegre. Então, esse comércio que eles vão parar, eles têm que saber falar. Porque não tem coisa mais chata do que tu ir num lugar e tu tentar te comunicar nesse idioma e as pessoas não te entenderem porque não sabem nada. E o que eu não admito é isso. Nós somos uma ilha que só fala português, o resto tudo fala espanhol. E aí eu vou dizer para vocês, no Uruguai, que é o meu país de origem, são 3 milhões de habitantes. Eu sempre digo que são sempre os mesmos 3 milhões. Eles lá têm muito mais interesse. Eles têm lá, tem escolas que ensinam português. Na Argentina tem universidades que ensinam português. Tem vários cursos que ensinam português. E por que nós aqui, que somos o único país que não fala espanhol, né, nesse continente, não vamos ensinar espanhol? Entende? É gritante a desigualdade social que esse governo está colocando. Então, a gente tem que lutar, a gente tem que falar para as pessoas, vamos votar a favor do Fica Espanhol. É um movimento que tem professores de todos os estados, esse movimento nacional, professores de todos os estados, professores de educação básica, professores de institutos federais, de universidades federais, que estão lutando, assim, e eu digo para as pessoas, eu poderia não lutar. Eu tenho mais 4 anos no máximo e eu posso me aposentar, eu já tenho o meu ganho. Mas o que eu estou fazendo numa universidade formando professores que vão ser desempregados? Então, é muito, muito importante que a sociedade toda lute. Porque tu tá lutando pelo teu vizinho, tu tá lutando pelo... Eu digo, eu quero que meus netos possam aprender espanhol. Eu quero que o meu vizinho possa aprender espanhol. E é importante que a gente devolva para a escola pública o valor que ela tem que ter, gente. É muito importante. A escola pública não está sendo valorizada, os professores não estão sendo valorizados, e não só da escola pública, né? De todos os setores de ensino, tá? As pessoas estão achando que ser professor qualquer um pode. Gente, existem várias coisas. Existem cadeiras de didática. Não é porque eu falo português que eu vou dar aula. Inclusive, eu sou formada em português e não daria aula de português. Porque eu acho que tem que ter o dom, tem que saber, tem que se instrumentalizar. Então, eu acho que a luta pelo espanhol é só uma sementinha da luta pela educação. É só isso, é só assim, é um movimento que está lutando junto com outros movimentos pela educação, pelo direito do aluno de escolher, pelo direito do aluno optar, pelo direito do aluno conhecer a cultura simplesmente de 21 países. Não é qualquer um, né? E tu também falou, Mônica, que são 21 países, são 21 países. Mas a gente esquece, às vezes, dos Estados Unidos. E, tipo assim, embora lá fale, inglês, eu sempre digo lindeza, Estados Unidos... Tá, tem o inglês americano, mas cada estado tem uma lei para decidir a sua língua. Existem estados como a Califórnia, como a Flórida, se não me engano, o Texas também, tem espanhol e inglês como línguas maternas. Tem um outro que tem até inglês e francês, que eu não me lembro. Mas, claro, tem questão da colonização, que é inglês. Mas não é só inglês. Eu não posso dizer que lá é a língua oficial no espanhol, mas tu pode ir para os States e tu pode falar espanhol também. Então, assim, o espanhol te dá tanta possibilidade, mas tanta possibilidade que, assim, eu não consigo nem comentar. Eu não sei muito bem inglês, né, gente? Todo mundo sabe aqui que eu manjo meia boca, assim, mesmo manjo que eu tive que manjar, mas, assim, peguei um rancinho que difícil, entendeu, pra mim. Mas, né, acontece. Eu também, não te preocupa que eu também. Não vou aprender inglês, já passou. E essa questão dos Estados Unidos é muito interessante. Eu, há muitos anos atrás, né? Muitos mesmo, a maioria talvez nem era nascido. Eu dava aula numa escola particular e tinha uma aluna que odiava minhas aulas. Ela falava, eu não quero aprender espanhol, eu sei inglês, ela falava. E eu, tá, ok. E eu dando minhas aulas e ela a mesma coisa. Chegou as férias de inverno e ela me disse, eu vou para os Estados Unidos, eu vou para Disney. Legal? Mas eu vou praticar meu inglês. Ok, amiguinha, vai. Ela voltou outra aluna. Ela voltou uma aluna que não questionava mais nada, que não fazia cara feia nem nada. Daí um dia, né, eu perguntei,
Te fez muito bem essa viagem à Disney, né? Porque agora tu não questiona, tu resolveu aceitar minhas aulas, e daí ela falou assim, prof, desculpa, mas o meu inglês não serviu na Disney. Eu não conseguia falar, e aí eu falava espanhol. E aí foi a minha melhor aluna dali para diante. Ou seja, ela precisou viver na pele que ela foi, que aquele curso de inglês que ela fazia não serviu, né? Porque ela fazia curso fora, que não serviu o suficiente para ela se comunicar em inglês nos Estados Unidos, na Disney, né? E aí ela voltou assim, ó, a melhor das alunas. Então é isso, gente. Às vezes as pessoas têm que pagar na pele para acreditar. Mas com o espanhol, tu viaja o mundo inteiro e tu consegue te comunicar. Mônica, agora eu vou te contar que eu fui em 2018, eu viajei, daí eu fui à Espanha e tal, aquela coisa toda, mas aí, bom, vou pra Londres também, já que eu já tô lá, né? Passagem, deixa eu aproveitar essa passagem, conhecer tudo que eu consigo. E daí eu escolhi, fomos em 4 cidades, Renan e eu. Eu escolhi Madrid e Barcelona, e ele escolheu Londres e Amsterdã. Né? Ele queria treinar o inglês, eu queria treinar o espanhol. Só que a gente perdeu o trem de Londres para Amsterdã. E quem disse que ele conseguia resolver as coisas? Ele não conseguiu. Chegou uma hora que eu cheguei, né? Olha, que tal? Eu só cheguei assim, ó, habla espanhol? E ele, sim, eu. Então tá, então senta aqui. Eu resolvi o trem. Queriam nos mandar para Bruxelas. Tipo assim, ó, ele não sabia mais o que fazer, a gente tava desesperado. Tipo assim, meu Deus do céu, eu queria morrer. Porque eu não sabia que tinha que chegar tanto tempo antes do trem, aquela coisa, né? Perdida que sou eu. Cheguei e resolvi em espanhol. Num país em que todo mundo fala inglês. Exatamente. Sabe? Gente, só que assim, ó, são 450 milhões de falantes nativos no mundo. É o segundo idioma mais falado do mundo. Tem em todos os continentes alguém que fala espanhol, entendeu? Tipo assim, tu vai te virar. E é esse o ponto. A gente não consegue se dar conta que a gente, quando a gente pensa em língua, a gente tá pensando em comunicação, que nem a gente falou. Qual o objetivo? É se comunicar. E pra gente, sabia que agora tem mais um ponto que quando nós, tipo, latinos alguns vão pra Espanha e tal, que tem oportunidades tipo de TI, essas áreas mais da tecnologia. Se o cara, ele fala espanhol bem, ou é latino, tipo português, um brasileiro que fala espanhol, ganha também mais do que, por exemplo, um chinês, pela Com facilidade com o certeza. idioma. Pela facilidade de comunicar com várias pessoas no mundo inteiro. Ou seja, as pessoas não, sabe, elas conhecendo o espanhol, é isso que eu disse, fala com qualquer pessoa, porque todo mundo tem alguém que conhece espanhol. E aí o Brasil não está valorizando, o governo não está valorizando isso. E nós, como sociedade, temos que valorizar. Eu aprendi, gente, eu posso dizer, eu era uma pessoa muito quieta na minha, e eu tive que levantar a bunda da cadeira e lutar. Lutar pelos meus alunos, lutar pelos meus netos, lutar pela educação pública. Porque se o espanhol sair da escola pública, cada vez mais vai ser restrito. Cada vez mais. Hoje, a gente tem que lutar. A Prefeitura de Porto Alegre tinha 2 períodos de espanhol. Resolveram mudar e agora tem um período. Absurdo! E não Retrocesso, teve gente. não teve nem concurso, né, agora. Não teve nem concurso, mas aí agora, exatamente, eu acho que é essa a jogada deles. Amanhã vai ter uma audiência pública sobre isso. O que que acontece? É uma jogada. Se eles tinham um professor que dava 2 períodos por turma, agora esse mesmo professor pode atender 2 turmas, porque vai ter só um período. Sim. Então, a gente tem que discutir, a gente tem que lutar pela educação, gente. Nada. Eu vou dizer para vocês, meu pai era um imigrante espanhol que não tinha 4ª série. E tudo que ele me deu de luta e de valor foi o estudo. E ele falou assim, Mônica, a melhor herança que eu vou te deixar é o estudo. Tanto que ele veio do Uruguai para cá, ele era espanhol, e tá, ele veio do Uruguai para cá, porque ele viu que lá a gente podia estudar, mas não ia poder exercer, porque não tinha emprego naquela época. E daí ele veio para cá, e ele sempre me disse, a herança ninguém vai te tirar. A herança que ninguém vai te tirar é o estudo. E com o estudo tu vai longe, e é isso, gente. Não adianta a gente pensar que a gente vai ser BBB, eu já não tenho mais idade para isso. Mas isso acaba, gente. Acaba. O estudo sempre fica. Com o estudo tu vai longe. Com o estudo é conhecimento, é saber te comportar, é ter outra cultura, é conseguir conversar com outras pessoas. E o espanhol é uma cultura muito rica, gente. É muito, É, muito rica. E tem coisas que são muito parecidas com as nossas, né? Uma cultura muito parecida com a gaúcha, porque o Uruguai e a Argentina estão aqui perto, mas tem é. coisas que são completamente diferentes e que são interessantes da gente conhecer.
Eu acho que esse Uhum. conhecimento a gente nunca deveria perder. Ou seja, as criancinhas de pequenos já deveriam aprender os idiomas. Tá, eu estou lutando pelo espanhol, mas não quer dizer que outros idiomas não têm que se somar a essa educação pública. Olha só, aqui o Paredes perguntou assim, ó, como os estudantes podem ajudar o Fica Espanhol? Mônica, olha só, o que a gente tem que fazer? O que A a gente gente tem, faz? a gente primeiro tem que seguir as redes sociais do Fica Espanhol, que é no Instagram é fica.espanhol e Uhum. no Facebook é Fica Espanhol. E aí o que vocês podem fazer? Compartilhar, comentar, marcar os deputados, porque eu aprendi lá em 2018 que só incomodando os deputados a gente ganha. Naquela época a gente marcava eles, a gente chegava na Assembleia e eles diziam: não aguento mais vocês nos marcando no Instagram. A gente só quer a votação. Simplesmente isso. Entendi. Então, se a gente ficar quieto, gente, a gente não resolve nada. Então, se deu certo em 2018, foi porque a gente. Então, assim, ó, quem quiser ajudar, daqui a pouco a gente vai começar a fazer um abaixo-assinado também. Então, assim, Uhum. a partir das 8, hoje ainda não, mas a partir das 8 horas, 8h30, a gente sempre publica um card na página do Instagram e do Facebook, tá? Então, vai lá e comenta, hashtag Fica Espanhol, e aí coloca, marca o deputado. Tá? A Tá. gente, nesse momento, a gente está fazendo cards com todos os 130 deputados. Que a gente marca para eles e manda para eles. E a nossa próxima investida vai ser a Bia Kiss, que é a presidente, infelizmente, da CCJ. E ela que tem que pautar. Então, o que o movimento está fazendo é incomodando assessor de político e político. Na Uhum. semana do dia 13 de setembro, a gente vai ter uma audiência pública com vários políticos, uma live com vários políticos para discutir isso. Então, assim, o que a gente precisa é disso, gente, do apoio de vocês nas redes. Tem tanta coisa que as pessoas curtem, curte mais uma, o Fica Espanhol. Claro. Fica.espanhol, Instagram. Ó, gente, olha só, tem que seguir o Fica Ponto Espanhol do Instagram. Aqui, ó, a Lulu e a Bárbara estão colocando, né? Então, é bem importante que todos sigam. E também, a gente também pode, é o Delgado que tu falou, né? Que te Não, teve. O Júlio Delgado ele fez o relatório e está todo ok. O nosso problema agora é a Bia Kicis, que ela é a presidente da CCJ e ela que tem que pautar. Essa semana o Júlio Delgado falou com ela e ela disse que vai pautar o relatório, mas vocês sabem como são os políticos, né? Dizem que sim e não. Então, a nossa semana que vem nós vamos começar a atacar a Bia Kicis, que ela é bolsonarista, né, ao extremo. Então vai ser meio complicado a gente conseguir, mas a gente vai atacar. Então, assim, se vocês curtirem a página, vocês curtirem os nossos cards, marcarem alguns deputados, não tem nenhum problema. A gente precisa disso nesse momento. Sabe? A gente sempre Uhum. exclui as pessoas ali, diz o que a gente precisa nesse momento, assim. É importante, vocês nas redes sociais sabem melhor do que eu, são muito mais ativos do que eu nas redes sociais, o quanto que uma rede social faz, né? Tem o Uhum. Twitter, tem várias coisas que a gente tenta entrar em contato com os deputados. Conhece um deputado? Fala para ele que existe um movimento Fica Espanhol, se ele não conhece. Tá, então assim, ó, a gente tem que fazer, na verdade, eu vou catar, a gente pode tentar marcar alguma live, eu vou procurar alguns deputados, vou chamar para live. E agora dá para fazer, se o Instagram não me sacanear, mas hoje acho que foi a internet, daria para fazer live com 3. Hoje em dia, não sei se tu sabe, que dá para fazer com mais de uma pessoa. Então, eu poderia chamar mais de um e a gente pode fazer. Eu posso ser mediadora. O que vocês Claro, acham? Porque aí eu perfeito, posso Roberto. chamar o deputado para cá, a gente conversa e ele também, de certa forma, vai dar a opinião dele, ele vai se comprometer conosco ou não. Só que daí, se ele não se comprometer, ele vai ter que dizer: eu não me comprometo com isso, né? É esse o ponto. A gente conversou com vários deputados, né? E alguns disseram que sim, ok, quando foi pautada a gente vai votar a favor. E a gente tem um detalhe muito importante: eles já consideram que eles estão em campanha. Então, nesse momento e o ano que vem é o nosso ano. Se a gente não conseguir, a gente vai ter que começar tudo de novo, porque muda a Câmara, né? E aí começa tudo de novo. Mas eles, eu Entendi. converso muito com os assessores, né? E alguns políticos. Eles já estão em campanha. Eles disseram: Mônica, é agora. Então, agora é que a gente vai ter que fazer, porque eles não queriam o nosso voto. Se eles querem o Entendi. nosso voto, a gente quer o voto deles antes. Claro, não, com certeza. Então, assim, a gente vai. Agora, gente, olha só. Tem que marcar os deputados. Lá vai ter o arroba dos deputados, é só copiar e ficar marcando, marcando, marcando. E eu vou chamar, vou ver qual topa. E a gente pode fazer isso. Eu sou a mediadora.
E daí, caso eles não tenham entendido ainda o movimento, tu vai explicar. Em 2005, tínhamos a lei do a lei do espanhol. Em 2016, essa lei foi revogada. E hoje eu me dei conta que isso foi um ato antidemocrático na nossa conversa. Tu sabe que eu nunca tinha me dado conta disso? Eu não sei, eu não tinha me dado conta. Eu acho que ninguém tinha se duvidar. Juro? É que eles, é assim, ó, eu acredito, não sei, eu não acredito, eu acho, que eles acham que o espanhol é relação com o PT, Cuba, esse tipo de coisa ridícula, tá? Quem assinou a lei do espanhol foi o Lula, mas não foi ele que propôs. Quem propôs foi um governador, um senador que nem era petista. Entendeu? Então, ele, como presidente, ele assinou a lei, ok, mas não foi ele que propôs. Então, essa Sim. questão de que espanhol tem a ver com comunismo, é ridículo, sabe? Assim, ó, é não ter o mínimo noção do que é uma cultura, do que, sabe? Porque o governo espanhol investe muito no Brasil. Olha que massa, tipo, e os E, professores são e eles são, excelentes. e eles têm uma questão, né? Quando as empresas são espanholas e eles se acham, né? Eles são os que mandam, eles não falam português. Eles contratam pessoas que falam espanhol, porque eles querem ser entendidos nessa língua materna. Então, como que vai ter gente para essas empresas que vieram para cá, que estão investindo, se eles não falam? Se a gente não tem uma população que fala. Eu trabalhava numa Claro! época que a Telefônica foi comprada, né? A Telefônica comprou, e os diretores, eles não queriam nem saber, eles mandavam em espanhol. Se o empregado não sabia, azar o dele. Então, assim, ó, é investimento, é profissão, é que nem tu falou, assim, é emprego, gente. Muitas É pessoas emprego. naquela época estavam muito bem colocadas na Telefônica, foram demitidas porque eles não entendiam os chefes, porque os chefes não falavam português. Um ato falho deles, mas né, quem tem dinheiro é que manda, né? Infelizmente. Então, Claro. essa questão assim, ó, é ver o quanto que o espanhol dá possibilidade de emprego, dá possibilidade de conhecimento de cultura, de abertura, de refletir, de comparar. Por que, que a gente chegou nesse momento? Por que, que a gente pode estar, sabe, de conhecer o outro? E a gente sempre ouve falar disso, é conhecendo o outro que a gente se conhece a si mesmo. Então, como é que eu vou me conhecer se eu não conhecer essas culturas? São importantes. Exatamente. Eu não posso rir. Exatamente. Uma coisa que tem que ficar claro, apesar de eu não dominar o inglês, não gostar do inglês, eu não sou contra o inglês. Eu acho que o inglês é necessário, o espanhol é necessário, o francês é necessário. Não é necessário um único idioma. Porque uma Exato. única opção nunca foi válido. Para mim, uma única opção tem outro nome, né? Não, É é ditadura. imposição, é ditadura. Até porque, gente, tipo, quando tu sabe um outro idioma, isso é algo que já tá em mim desde a época de faculdade. Eu lembro que tu dizia, e quando eu falo que tu foi muita inspiração, é verdade, assim, eu desenvolvi muito meu vocabulário, muitas estruturas sintáticas, de modo geral, e também a minha visão sobre as coisas que chegam até mim, porque eu lia notícias em espanhol. Porque eu lia, porque eu tinha que ler para a faculdade, porque eu tinha que desenvolver o idioma. Então, assim, as informações que chegam até a gente, muitas vezes elas chegam traduzidas. Porque alguém traduziu e traduziu como achava que deveria, como entendeu. Até porque não tem uma tradução perfeita. Então, nada melhor do que tu ler. Tem 21 opções de leitura se for analisar, porque são 21 países. Então, tu pode procurar. Em cada país tem no mínimo 2 jornais. Então, tu tem no mínimo 42 opções, além das opções da tua língua materna, do Brasil, por exemplo, de UOL, Globo.com, G1 e assim por diante. Então, além de tudo, tu vai ser uma pessoa muito mais culta e muito mais informada. Com certeza, o tradutor, ele traduz, mas ele acaba interpretando um pouco daquela notícia, né? E se tu lê no original, tu tá lendo da fonte, tu tá bebendo da fonte. Então, é isso que é importante, eu poder ler. E não tem nada mais gratificante, gente, do que ler um texto no original, do que ver La Caça de Papel no La original, Casa por de mais... E entender aquele monte de palavrão que eles falam, né? Entender, Papel. sabe? Até porque a tradução do palavrão não é bem aquilo. Então, assim, ó, assim, ó, é ver a cultura, é entender. Quando a gente vê um filme, a gente vê uma cultura. Essa cultura está sendo passada. E quando essa cultura está sendo passada na língua original, a gente consegue pegar. Porque não foi algo que foi adaptado a uma legenda, porque, né, às vezes a palavra tem que ser cortada, aquela estrutura toda, por questão de tempo, aquela coisa toda É, de legendagem. Então, nada mais rico do que ler da fonte, do que ver da fonte. Nada mais rico do exatamente. que eu poder me comunicar com o outro. De eu entrar numa conversa com o outro. Existem vários grupos de WhatsApp de espanhol para praticar. É Entendeu? verdade.
E aqui, ó, o Matheus falou, a gente vive e morre com conhecimento e ninguém toma ele da gente durante esse processo. É verdade, Matheus, ele estava concordando com o que estava falando aqui. Eu Com me perdi. certeza, gente. É a melhor herança, e eu vou dizer para vocês, é a melhor herança que alguém pode deixar para o outro a educação. Por isso que a gente tem que lutar por uma educação gratuita e de qualidade. Eu sou professora da URGS, mas eu vim da escola pública. Eu falei para vocês, meu pai era uma pessoa que tinha quarta série, ou seja, e ele dizia, vamos estudar. E eu, graças a Deus, fui uma pessoa privilegiada. Eu só comecei a trabalhar com 23 anos, quando eu já estava quase me formando. Meu pai sempre, eu dizia, vou arrumar um emprego. Ele falou, não, só se for na área. Graças a Deus eu tive essa chance. Mas por Uhum. quê? Porque meu pai era consciente do quanto a educação ia mudar a vida, E sabe? muda. Então, e muda, te E abre muda. horizontes, abre possibilidades, gente. Possibilidades que às vezes as pessoas não percebem. Então, outra coisa que a prefeitura tirou que tirou do espanhol do EJA. Gente, os alunos do EJA não vão ter mais conhecimento de língua. Então, é a mesma coisa, professores do Gente. município se unam, Me deu até lutem, mas uma falta de ar aqui. Me deu até uma falta de ar agora, quando falou do EJA. Tipo, tu lembra? exatamente. Imagina, eu comecei no projeto Compartilhar, né? Da Prefeitura de Porto Alegre. Em que eu dava aula para os funcionários da Prefeitura. Tipo assim, do DMLU, do DEMAB, que daí era parte, realmente, que... Pra galera que trabalha de... Como eu poderia... De servente, sabe? E tipo, que não tiveram oportunidade de estudar. E quando eles tinham espanhol, eu lembro que até foi bem difícil para eu entender a lógica do EJA. E quando eu entendi o que era o espanhol na vida das pessoas e que eles passaram a sonhar sabendo espanhol, que eles podiam literalmente sair de Porto Alegre, eles podiam fazer uma viagem internacional e tipo ir para o Uruguai, que era aqui perto. Eles, tipo assim, eu lembro que quando eu comecei a trazer coisas, eles ficaram assim, meu Deus, olha isso. E eu vim logo depois do Arildo, lembra do Arildo? E o Arildo, ele já tinha essa pegada incrível. Então, assim, eu aprendi muito dando aula no EJA e eu entendi o funcionamento, tipo, do idioma para qualquer faixa etária no início da minha formação acadêmica. Porque foi um estágio. Então, eu não trabalhei no PIBID, porque eu acho o PIBID incrível, porque te dá essa visão do que é sala de aula. Porque quando eu cheguei no estágio né, tomei uma surra de início, assim. Mas essa minha visão da importância do idioma para todas as idades, ela veio no início da faculdade, em função do EJA. E tipo, se tu Pois tira do EJA... Gente, não! ele tirou do EJA, no EJA não tem mais espanhol. E aí eu pergunto, esses alunos que estão voltando a estudar, que não tiveram uma oportunidade de estudar na época regular, onde que eles vão conhecer o espanhol? Nunca! Porque Nunca. a escola tá... Sabe, a escola, como eu falei, é a entrada do conhecimento. É ali onde que eu vou sensibilizar o meu aluno a um conhecimento melhor, a uma outra cultura. Entende? Então é isso. Amanhã vou ter uma audiência pública com o Jonas, que é um vereador, Jonas Reis, que é vereador, ele está propondo uma audiência pública por causa disso. Eu acho que é importante que a gente participe, que a gente diga para as pessoas. Uhum. E dia 30 vai ter uma live também com alguns deputados com a Juliana Brizola sobre o ensino de espanhol no Estado. Então, gente, é importante que a gente seja consciente, que a gente veja o que eles estão fazendo com a educação. Eu estou tocando na questão do espanhol porque é a parte que eu estou lutando, mas tem o estudo da filosofia, a literatura, gente. Na grade curricular do ensino médio, do novo ensino médio, tem um período de literatura. Um período, em 3 anos. Como é que eu vou incentivar as pessoas a ler se eles não conhecerem toda aquela gama que tem a literatura? Ou seja, quanto mais a gente fecha, mais a pessoa vai acabar sendo aquelas pessoas que só trabalham fazendo uma coisinha. Ou seja, eu só sei empacotar, eu só sei fechar uma caixa, tá? Porque eu não vou ter mais horizontes, eu não vou ter conhecimento. É que Então tu é não importante pode que a gente estimular. veja. Tu não pode estimular estimular as o pessoas a pensamento. pensarem. Nunca, nunca. Olha aqui, a Lulu botou, eles acham que espanhol é coisa de comunista. A Carol botou, já ouvi gente falando que estamos ensinando espanhol para doutrinar os alunos ao comunismo. Eu não consigo nem rir na hora. Gente, Karl Marx era um latim qualquer que inventou uma vertente que virou espanhol. Meu Espanhol. Deus.
Entende? Exatamente, gente. É muito medo, né? É muito medo de abrir a cabeça das pessoas, é muito medo de mostrar. E nós, como professores de espanhol, a gente mostra todas as culturas. A gente mostra o lado bom e Claro. o lado ruim de Cuba. A gente mostra o lado bom e o lado ruim da situação. Então, assim, ó, por que, né? Por que não deixar os alunos conhecerem o idioma? E não é qualquer idioma, gente. É o idioma que está aqui do ladinho. Se eu andar 500 quilômetros, eu vou encontrar o Uruguai. Então, Uhum. por que que eu não posso ser? Eu vou encontrar algum uruguaio ou argentino na rua e eu não vou poder dizer para ele, olha, tu tá querendo tal coisa, tá, eu não vou poder dar uma informação. Então o turismo perde. Eu mesma já fui para uma cidade do Nordeste, onde que a gente estava fazendo um passeio e tinha 4 chilenos. E a coitada da guia não falava nem bom dia em espanhol. E os chilenos só reclamavam como que eles têm essas maravilhas aqui naturais e eles não falam o nosso idioma. Ou seja, o É. turismo. E aí eu ajudei, né? Me fiz de intérprete ali, dei uma admitida, e eles falaram: a gente não vai voltar mais, porque a gente não pode depender de alguém nos ajudar. Entende? As pessoas, quando vêm para cá, as pessoas vão dizer, tá, mas por que que eles não aprendem português? Gente, eu volto a dizer aquela máxima, eu sou muito capitalista no que eu estou dizendo, mas quem manda é quem paga. Então, se a pessoa tratar, porque aí tu vai, assim, esses dias eu viajei e no aeroporto estavam falando em inglês. E aí eu pensei, por que não em espanhol? Será que todo mundo que está aqui entendeu inglês? É isso, gente, é negar É. a importância do outro, é negar que nem todo mundo tenha esse conhecimento máximo de inglês. E aí eu vou dizer para vocês, vamos aproveitar essa facilidade, mas é uma facilidade falsa, né? Uhum. Nem tudo é igual. É que também tem aquela sensação do tipo, ah, se eu entendo, eu falo que é uma mentira, né? Até porque, teoricamente, às vezes as pessoas acham que entendem pela proximidade porque eles fazem um trabalho de adivinhação. Mas não é que a pessoa entende absolutamente tudo. E não é. E se tu entende algumas coisas, tu precisa treinar a fala, tu precisa organizar o idioma na tua cabeça, tu precisa da escola para que ela te introduza ao universo do conhecimento. Se tu não tiver escola, tu vai ter o quê? Tu vai ter que pagar um curso, literalmente, se tu quiser aprender, né? É esse o ponto. E tipo, que nem eu digo, a gente tem que ter noção. Não importa se a Beta tem ou se a Beta não tem um curso. Eu sou professora, eu sou educadora, eu sou formada em letras, eu tenho uma classe que eu defendo e que tanto que eu já te falei isso 1000 vezes, eu sempre falo do projeto do espanhol. Mas é verdade, é verdade. O governo, além de não valorizar economicamente, não ajuda no aperfeiçoamento. Gente, a gente fala em globalização. A globalização é só com o inglês? A internalização é só com o inglês? O resto dos países morreu? É. Esse é muito importante pensar, não, a gente fala em mundo global. O mundo globalizado é o mundo de todos os países, então, e tudo passa pela comunicação. Gente, não tem coisa mais chata, se vocês não querem. Não... Tente assistir um filme, uma série, qualquer lugar, que vocês não entendam o idioma, sem legenda. Não tem coisa mais chata. Então, o legal é se comunicar. E o espanhol tem isso, gente. Tem. E é muito mais fácil o meu aluno ir aqui no Uruguai, na Argentina, no Chile, do que ir para os Estados Unidos ou para o Canadá ou para Pô, se só do cultural não adianta, então vamos pensar pro lado econômico. Por isso que eu vou atrás de dados. Eu descobri que o cara pode ganhar mais sabendo espanhol. Eu descobri que espanhol atualmente é o segundo idioma mais importante para a economia mundial. Ele é o idioma oficial de inúmeras organizações internacionais. Se o cara não consegue entender que ele vai ser uma pessoa melhor, um cidadão melhor, ele vai ter novas possibilidades, novos horizontes na vida dele pessoal, então pensa na profissional. Pensa na profissional. Ah, e se tu teve essa oportunidade, as pessoas que estão na escola merecem ter essa oportunidade. Eu agradeço muito, 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 Roberta, esse espaço, tá? E é essa luta nossa, essa luta para que o outro seja melhor, para que o outro tenha as mesmas oportunidades que nós tivemos. Daqui a pouco eles vão É. acabar com as licenciaturas. Daqui a pouco não vai ter, meu aluno que gosta de espanhol não vai ser professor. Você já sabe quantas pessoas a gente já formou que hoje trabalham com isso? Quantos alunos nas escolas públicas foram atrás, se interessaram? Então, é isso, gente. É muito obrigado assim, pelo espaço, Roberta. Eu agradeço de coração. Assim, eu sou uma pessoa que não gosta de aparecer, mas aí eu sempre aceito porque é pelo espanhol. Ou seja, o espanhol, eu fiz de meta da minha vida, e as pessoas dizem, ai, Mônica, isso é meta da tua vida? É, a meta da minha vida
hoje é que o espanhol volte, porque eu acho que todo mundo pode ter esse direito de aprender um outro idioma. Depois, se a gente puder lutar por outros idiomas, vamos lutar por outros idiomas. Mas eu acho que nada contra, eu volto a dizer, nada contra o inglês. Eu quero plurilinguismo. Eu quero que meu aluno chegue na escola e ele possa optar. Porque a gente não precisa, a gente odeia ter que estudar sempre as mesmas coisas. Então, vamos poder optar a língua que eu quero, a cultura que eu quero conhecer, para que eu possa ter o melhor profissionalismo, ou seja, eu possa ser o melhor profissional, que eu possa ler literatura da minha área na língua materna, né? Na língua dessa publicação, e que eu possa conseguir me comunicar. Como que eu vou me comunicar com o meu vizinho do lado se eu não falo o seu idioma? Outra coisa que a gente vai ter que lutar é pela Libras, por várias outras questões. A luta não é Muito. só o início, é só uma semente. Mas Sim. obrigada, Roberto. Não, capaz, Mônica. E, tipo assim, a Mônica, gente, ela me salvou na faculdade. É aquela sementinha que foi plantada, sabe? Da importância do espanhol, do meu papel como professora, de que eu não preciso necessariamente provar para os outros o quanto eu sei, porque o meu papel não é esse, não é provar. Olha, gente, como eu falo bem. Não, meu papel é outro. Meu papel é organizar a cabeça da pessoa para que ela tenha acesso, porque as pessoas não entendem que ser professor de espanhol é uma profissão. Tem uma formação, a gente se prepara. Então, imagina. Eu fico revoltada, porque a única profissão Ele que não qualquer tinha. pessoa acha que pode dar aula é ser professor e não só de espanhol. O cara que faz direito, ele acha que pode dar aula de história, de português. Sim. E aí eu pergunto, vocês iriam, em lugar de ir num médico, eu tenho uma filha que é biomédica, iriam numa biomédica? Não, porque ela é biomédica, ela não é médica. Vocês iriam construir a sua casa com o engenheiro, uma pessoa que não fosse engenheira? Não, gente. A única profissão que qualquer um acha que pode botar o bedelhinho deles é o professor. Por quê? Porque nós, como sociedade, não valorizamos. Nós estudamos 5 anos, gente. E você vai dizer, precisou de 5 anos? Sim, gente. Precisou de 5 anos para ser um bom profissional. Então, é isso. Vocês não vão consultar qualquer advogado, porque ele tem um registro. Não, gente. E assim, ó, é isso que eu digo assim, ó, valorize a sua profissão e valorize a do outro, porque senão a sua também não vai ser valorizada. É muito importante que vocês pensem. Eu posso falar de cadeira. De cadeira. Eu sou natural do Uruguai, filha de espanhóis. A minha primeira língua materna é espanhol, mas eu não estou aqui porque eu tenho uma certidão de nascimento. Eu estou aqui porque eu fiz uma faculdade, fiz um mestrado e fiz um doutorado. Eu não queria fazer, mas eu acabei fazendo, tá? Mas eu fui lá e fiz, entenderam? É isso importante, ou seja, Sim. eu não fiz não fui brincar de, posso dar aula. Não, gente, não é só saber o idioma. Eu só pergunto para vocês, se vocês todos acham, né? Quem acha que pode dar aula só porque nasceu no país, então qualquer pessoa pode te dar aula de português. Vocês dariam aula de português? Não, tenho certeza que vocês não dariam. Então, por que só porque nasceu no país lá, acha que pode? Não, gente, não procure um professor porque ele é nativo. Procure um professor porque ele tem formação. Porque vocês não procurariam um médico, um psicólogo que seja um charlatão. Então, É. valorizem a educação. Uma coisa que é muito importante, gente. Quando um professor entra na cabecinha do aluno, não tira, nada tira do aluno aquilo. E se o professor ensinou errado, o aluno vai continuar dizendo errado. Então, isso é muito importante. Valorize o professor, independente de qual seja espanhol, É. matemática, português, inglês, valorize. O cara viajou ali no Paraguai e acha que pode ser professor de espanhol. É. Ou foi lá, fez o intercâmbio nos Estados Unidos e voltou quer dar aula de inglês. Não é bem assim, gente, tá? Mas obrigado, Não. Roberta. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, Mônica. Obrigada, 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 de verdade. Sabe quanto que eu te amo, quanto eu te admiro? E eu tô muito feliz de Eu ter aqui. A também. gente vai voltar, voltaremos. Se preparem, porque Mônica Narinho voltará. Um beijo, obrigada. Beijo. Eu que te agradeço. Obrigadão. E a gente volta com deputados. Daí essa aí, tu que vai ter que catar, hein? Tu que vai ter que catar e trazer. E vamos botar a galera aqui Vamos catar. no Vamos catar, gente. paredão. Dale. Tá bom. Beijo. Tchau, Tchau, gente. beijo. Até. Tchau. Beijo.